A paz do Senhor Jesus a todos, no consolo do Espírito Santo. Em instante nós iniciaremos o nosso cerimonial. Solicitamos a sua compreensão em atender os procedimentos do Ministério da Saúde. Nos nossos assentos temos 3 marcações e pedimos a sua compreensão que não exceda o número de 3 pessoas por bancos, respeitando então todos os procedimentos. Mantenha suas máscaras enquanto o nosso encontro aqui suceder. E nós pedimos que você nos atenda, como sempre, para que o nosso encontro esteja dentro das normalidades estabelecidas. Que Deus abençoe. Já estamos em transmissão ao vivo. Daqui 1 minuto iniciaremos o nosso cerimonial. Que Deus abençoe a todos. Pastor Nirdon dos Santos, nascido em 15 de março de 1931, no mesmo dia em que surgia a Assembleia de Deus em Santa Catarina. Aos 2 anos perdeu o pai, aos 8 foi a mãe quem decidiu dar um basta à própria vida. Então, tornou-se um menino de rua. Desses meninos cuja aparência não atrai ninguém, muitas vezes sua presença nas ruas e becos de Joinville se tornava alguma coisa incômoda para aqueles que nunca precisaram se preocupar com a sobrevivência. Para ele, ao contrário, fugindo de diferentes casarões na Avenida Getúlio Vargas, onde queriam transformá-lo num menino escravo, a vida não sorria naqueles anos sombrios de sua infância. E ele perambulou de casa em casa, de família em família,
com uma pequena sacola e um par de chinelos surrados nos pés, palmilhando a estrada da existência. Conseguiria sobreviver? Mas a vontade de ser alguém que fosse notado pela sociedade suplantou a dureza dos maus tratos e das privações da infância. Quando adolescente, o tio Zeca e a tia Antônia o acolheram e o vento começou a mudar de direção. Primeiro em Guaramirim, depois em São Francisco do Sul. Sim, quando o calendário o empurrava para a marca dos 17 anos, percebeu que 2 olhos cheios de amor lá do alto o acompanhavam. Era o Pai Celestial. Ouviu o seu chamado num templo muito simples, de madeira, na localidade de Caixa d'Água. Ele então abraçou Jesus e Jesus o abraçou, e sua vida começou a ser radicalmente transformada. Carente de carinho e afeto, encontrou o sorriso e o abraço aconchegante de uma garota joinvilense, Isabel Maria, com quem conviveria por mais de meio século num exemplo invejável de amor e compreensão mútua. E este casamento marcou definitivamente a fronteira de um novo território. Primeiro, o encaminhamento profissional, na construção do Porto de São Francisco, depois a carreira como tecelão, na fiação São Bento, em São Bento do Sul. Em paralelo surgiram os horizontes vocacionais como músico, pregador e, mais tarde, o chamado definitivo para o ministério pastoral. Renunciando tudo para anunciar as boas novas do Evangelho e liderar pessoas no reino de Deus. O casamento gerou 10 filhos, Irenemir, que também já partiu, Daniel, Newton, Raquel, Azenate, Esther, o primeiro Ismael, que veio a óbito com 5 dias, o outro Ismael, nascido em Blumenau, a Miriam, que também faleceu na primeira semana de vida, e o filho derradeiro Joel. Desta árvore genealógica, pastor Nirton deixa genros, noras, netos, bisnetos e tataranetos. Apenas para recordar com absoluta brevidade, a carreira ministerial como obreiro integrado à Assembleia de Deus Catarinense principiou em Timbó, depois como obreiro auxiliar em Blumenau e, na sequência, as presidências das igrejas em Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Lages, Itajaí e, finalmente, retornando a Blumenau. Cada lugar uma história de realizações e o constante exercício de uma fé inabalável, marcada por perigosas viagens de bicicleta, por estradas poeirentas, serras e vales. Depois chegaram as motocicletas e, por fim, as longas e diárias viagens de automóvel. Para quem se acostumou a rodar uma média de 10 mil quilômetros por mês, é provável que tenha atingido a marca de milhões de quilômetros nas estradas do Brasil e da América do Sul. O auge de sua caminhada ministerial foi, por certo, os 27 anos como presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Liderança inconteste, com extraordinárias realizações e permanente presença em cada cantinho de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. O desfecho foi o carinho do sucesso, da aceitação, do dinamismo e das lágrimas regadas sobre cada novo obreiro. Missão cumprida. Como anotou o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Papai, muito obrigado pelo inapagável exemplo de caráter, ética, fé, fidelidade, estudo, exposição da palavra e, sobretudo, por sua invejável vida de oração. Todos nós lembramos de suas longas noites em vigília, intercedendo pelas igrejas e seus líderes. Nossa gratidão pelo exemplo, pela cobertura espiritual, pela disposição em sempre estender a mão sem preconceitos e pelo entusiasmo em praticar o bem. Aliás, uma de suas frases preferidas e históricas foi: prefiro perder na paz do que ganhar na guerra. Nossa gratidão também pelo seu autodidatismo, pois mesmo não tendo cursado sequer o primeiro ano do ensino fundamental, se tornou ávido leitor, sempre atualizado. Só a Bíblia leu de capa a capa mais de 120 vezes, escreveu livros e pregou milhares de sermões no Brasil e no mundo, sempre harmonizando uma fé inflexível com um intelecto lógico notável. Hoje, papai, vamos enterrá-lo. E enterraremos também parte das nossas raízes, de nossas histórias,
de nossas alegrias. Mas lembro aqui o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele que foi mandado à forca pelos nazistas e pouco antes de sua prisão pregou um sermão que vale a pena relembrar nessa cerimônia fúnebre. Dizia ele: não há quem tenha crido em Deus e no seu reino, não há quem tenha ouvido falar do Cristo ressuscitado e não sinta a partir daí imensa saudade do lar, a espera jubilosa pela libertação da existência corporal. E dizia ele ainda: se a nossa fé não transformar a dúvida em certeza, a morte será o inferno, será a noite fria e infindável. Mas justamente isto é que é maravilhoso, o fato de que a nossa fé transforma a morte em paraíso. Este foi o pastor Nirton dos Santos. Ele creu em Deus e viveu para expandir as fronteiras do reino dos céus. Liderou milhares e deixou o legado de um homem santo, fiel, irrepreensível, um pai sábio e amoroso. Tá bom? Tá bom. Maravilha. Maravilha. Maravilha? Todos os problemas, a história da minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E assim, já com imensa saudade, que nós nos despedimos de vovô, pastor Nirton dos Santos. Teve 10 filhos, deixando 7 filhos vivos, 4 noras, 2 genros, 22 netos, 27 bisnetos. Ao todo, com os netos casados, são 77 pessoas, pelo menos. A frase que queremos abrir essa cerimônia, registrei nas minhas redes sociais: quando alguém vive a vida com tanta excelência, a dor da saudade é consolada pela força do legado. Que privilégio temos nós em caminhar com quem ensinou, com a vida, não apenas discurso, mas com a vida, que se temos Cristo, já não há mais nada que possa tirar a nossa esperança. Peço que todos se coloquem em pé para nós iniciarmos com uma oração. Depois nós vamos cantar o hino. Orar é falar com Deus. E nessa mistura de dor, a gente também precisa agradecer a Deus pelo privilégio que nós tivemos de presenciar a caminhada de um herói que gastou a sua vida naquilo que tem valor eterno. Deus, com aperto no coração, nós, nesta manhã de domingo, nos despedimos de vovô. Mas nós te agradecemos porque em Ti nós temos refúgio. E nós podemos contar com a Tua presença e consolação em todo momento. Obrigado, Senhor, porque estás conosco na alegria e na tristeza. E nós Te louvamos, porque mudaste a história de um menino de rua e transformaste num referencial para todos nós. Obrigado, Senhor, pelos 89 anos que concedeste de vida ao vovô. A muitos ensinou o caminho certo do Evangelho. Pedimos a consolação e a graça do Espírito Santo conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Iremos cantar número 370 da nossa harpa cristã. Um dos hinos que o nosso pastor guerreiro, pastor Nirton dos Santos, mais gostava de cantar.
acompanhe no Data Show. Grato a Ti.
Essa era uma das canções favoritas do pastor Nilton, e ele teve o privilégio de assistir todos os netos cantando junto esse hino enquanto ele estava no hospital. Os netos se uniram em todas as partes do mundo, Europa, América, América do Norte, e gravaram esse vídeo adorando a Deus e glorificando a Deus, entendendo que nós precisamos ser gratos todos os dias. Nós temos presente o nosso prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Nesse momento nós queremos ouvir-lhe a palavra. Alô, quero saudar a igreja enlutada, saudar o pastor Nilton, em nome dele todos os filhos, filhas, o nosso pastor Lediel, em nome dele todos os netos, bisnetos, tataranetos, e desejar que Deus possa alegrar o coração de todos pela história de vida, de fé e de transformação que o pastor Nilton deixou em cada um de vocês e na cidade de Blumenau. Hoje, eu decidi, ontem, decretar luto oficial de 3 dias. E por isso hoje as bandeiras de Blumenau amanheceram a meio mastro. Meio mastro que pode representar tristeza? Sim, nós estamos tristes, porque perdemos alguém que dedicou sua vida pela cidade, por pessoas dessa cidade, resgatando-as das trevas para a luz. Estamos tristes. Saudade. Saudade porque não poderemos mais ouvir a sua voz, a sua presença, sentir o seu vigor, mesmo com a idade, querendo em cada passagem, em cada palavra, trazer mais pessoas para conhecer esse amor que transformou a sua vida. Saudade sim. Mas sobretudo, gratos a Deus. Gratos a Deus como cidade, pelo presente de ter tido o pastor Nilton como emissário da sua palavra em nossa vida, em nossa cidade e na vida de muitas pessoas. Isso eu falo como prefeito, sim, mas sobretudo como cristão. Como alguém que teve a oportunidade de ter a sua vida também transformada por esse evangelho renovador, revigorador, e que nos dá a certeza de que aqui nós sentimos saudade, choramos, nos despedimos, mas que nós teremos um reencontro eterno ao lado do Senhor Jesus, onde comemoraremos a vida eterna e nos alegraremos nessa cidade prometida pelo nosso Deus. E pastor Nilton partiu nessa certeza. Partiu na certeza de que, como dizem em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele viveu cada um desses tempos. Viveu o tempo de menino, onde sofreu, lutou. Viveu o tempo de pai, viveu o tempo de marido, viveu o tempo de pregador e até de funcionário de empresas. Mas viveu o tempo de líder, que através dessa sua liderança marcou a história da cidade de Blumenau. Tempo esse que vai ficar registrado em nossa história, em nossos anais. E sua presença está na vida de todos nós. E eu tive a oportunidade, pastor Lediel, de ver a pregação que o pastor compartilhou. E ele deixou um recado, né? Eu acho que esse recado final da sua última pregação, no dia 15 de março, de que nós estivéssemos preparados. É o recado que ele, se pudesse, diria nesse momento para nós: estejam preparados, preparem-se, porque Jesus vai voltar. Jesus quer a nossa vida, quer a nossa alma, quer a nossa presença, e isso ele trouxe em cada uma das suas pregações. E como cristão e como prefeito, nesse momento, quero dizer que me sinto triste, me sinto com saudade, mas me sinto honrado de poder ver a história que ele deixou na cidade de Blumenau. Que Deus continue abençoando a Igreja Assembleia de Deus, para que ela continue levando adiante esse legado, pastores. Esse legado de certeza de que em Jesus temos a vida eterna. Obrigado, prefeito, pela sua presença. Pastor Nilton, ele, além de presidente de honra da nossa cidade de Blumenau, da Assembleia de Deus,
da convenção era também presidente de honra da Caixa. Nesse momento, queremos ouvir a representação através do pastor Ezequiel, atual presidente. A paz do Senhor, meus irmãos, pastores, família Santos, nós trazemos as condolências e o abraço da diretoria a todos vocês, com carinho ao nosso irmão, amigo e companheiro pastor Nilton, irmã Regina, pastor Daniel, Nídia, pastor Ismael, Denise, pastor Joel e a Débora, a Zenate, a Raquel, a Esther, enfim, esta família que nós conhecemos desde jovens, desde adolescentes. E estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor Nilton, seu legado. Nós somos frutos do seu ministério. Eu lembro, pastor Daniel, 1974, 75, quando nós, ainda garotos, jovens, fomos enviados por ele para a missão. Pastor Nilton, na sua tenra idade, também enviado para o campo missionário. E ele deixa este legado de formar pastores, e eu vejo aqui muitos pastores desta geração que passaram pelas mãos deste líder, deste homem de Deus, que acreditou na nossa geração e que nos enviou para o campo de trabalho. E hoje nós nos despedimos dele. Aqui está o seu corpo. Ele, no livro que escreveu, O Refúgio para o Pardal, uma das frases que destaca-se, e eu posso dizer, o pardal voltou ao ninho e está no seu refúgio. Ele já está com o Senhor Jesus. Conforme diz-nos a palavra de Deus, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E eu gosto do que a Bíblia nos diz, e Paulo nos traz esta verdade de uma forma muito sublime. Em 2 Coríntios 5, o verso 1 que diz: sabemos que se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Já não mais na limitação do seu corpo enfermo, agora já recebendo a graça da eternidade, a bênção da eternidade. E nós nos encontraremos com o nosso guerreiro ali no céu. Seu legado fica aqui, seu exemplo fica para seguirmos, e certamente a sua voz de intercessão. Eu estava ouvindo ali pastor Ismael dizendo que viu algumas vezes seu pai passar a noite em intercessão. Estas intercessões ainda continuarão sobre nós, sobre vocês, santos, sobre vocês, família. Eu digo isso com propriedade porque a Bíblia nos fala sobre a intercessão de Jesus, a sua oração intercessória, quando ele não se esqueceu em orar por nós, dizendo: não peço só por estes, mas peço por todos aqueles que ainda hão de crer e ainda hão de aceitar. Portanto, nós somos frutos da intercessão do Senhor Jesus, e as suas intercessões ainda estarão sobre nós.
E nós vamos continuar. São 4 pastores santos, não é? Pastor Newton, pastor Ismael, pastor Daniel e pastor Joel. Me parece que são os filhos homens, é isto? Todos eles receberam o legado do ministério para dar continuidade, porque a sua missão terminou. Agora cabe a nós continuarmos levando esta preciosa mensagem. Agradecemos a Deus por estes exemplos, por estes homens, por estes campeões que passaram por nós, nos abençoaram e deixaram este legado para que possamos continuar. Portanto, o carinho, o abraço da diretoria da CIADESCP, dos pastores de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que tem no seu coração gratidão a Deus pela vida do pastor Newton. Eu vou dizer, como sempre digo nestas ocasiões, até logo, meu pai ministerial, até logo, pastor Newton. Sei que não podes me ouvir, mas nos encontraremos no céu para estar para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe. Nossa palavra de carinho a toda a família. Obrigado. Muito obrigado, pastor Ezequiel, pela presença. Nesse momento nós queremos ouvir uma representação da família e nós queremos ouvir o pastor Daniel. O pastor Daniel, que é o filho mais velho. Nesse momento queremos ouvir um filho falando. Não se assustem. Há quase 10 anos, agora dia 7 de agosto, completo 10 anos, que nesse mesmo lugar estava aí o corpo da nossa mãe. Eu disse algumas vezes para meus irmãos, o pai tem 7 vidas. No ano 67, exatamente o ano que meu pai foi ordenado como pastor, e que, pelo que estou informado ontem, faleceu o pastor Morris Cerulo. E na conferência que houve em Florianópolis, meu pai foi ordenado ao pastorado. No ano 67, ele esteve praticamente morto. Ainda jovem, primeira igreja que pastoreava em Canoinhas, teve um problema sério de saúde, onde depois terminou extraindo todos os seus dentes, e uma série de complicações, parecia que ia morrer, mas ele tem 7 vidas. Depois, no ano 76, eu estava já no campo missionário, e recebo a mensagem: teu pai passa mal, venha urgente. Era um telegrama da minha mãe. Na época um pouquinho mais complicado, as informações e as notícias demoravam para chegar. E meu pai realmente quase morreu, foi considerado quase um Lázaro. Foi a segunda vez que ele esteve em frente da morte. E assim surgiram outras situações, como em 94 ele teve uma parada cardíaca. Hoje parece que vai sair o corpo de bombeiro aqui e vai haver uma carreata. Mas em 94 teve o corpo de bombeiro levando meu pai, quase faleceu. Depois teve uma viagem que ele regressava de Israel. Chegou, mas no momento exato aqui no Brasil, quando teve uma terrível hemorragia e também quase faleceu. Teve outros acidentes e, encurtando a história, chego já
sexta vida, quando há 2 anos, mais ou menos, 2 anos e alguns meses, o pai esteve também perto da morte. Achávamos que ele ia. E Deus me deu a oportunidade, depois disso, de passar quase 1 ano ajudando o meu pai, juntamente com as minhas irmãs, a Zenate e Esther. E pude ver meu pai se fortalecendo, fazendo caminhada como cruzando toda 15 de novembro, indo, voltando, estava forte. Deus nos deu esta graça, essa oportunidade de termos um tempo mais com o Pai. Pude ver como ele realmente, todos os dias, de forma sagrada, ele tinha o seu momento de oração, que eram algumas horas, que ele passava orando de joelho. Ele gostava de orar ajoelhado. Afinal, antes de falar dessa última, que já era a 7ª vida, foi falado aqui, meu amigo, companheiro pastor Ezequiel, companheiro também de missão, e o meu pai, ele realmente era um apaixonado por missões. Quando Deus me chama no ano 72, meu pai acreditou. Ele acreditou, abraçou, acreditou na minha chamada. E deu toda a cobertura, todo o apoio. E pude ser o primeiro missionário da igreja em Criciúma, um dos primeiros missionários aqui do estado de Santa Catarina. Hoje, a Romênia agradece ao meu pai, porque ele acreditou na minha chamada. E agradece a Convenção de Santa Catarina, como a Argentina, como o Chile, e vários países que estão agradecendo este espírito missionário do nosso Pai. E para encurtar a minha participação, quando estava no hospital, e a gente estava pressentindo, e dentro de mim, eu sabia que Deus ia levar o pai. Mas, um dia, meu pai ele esteve internado desde o dia 28 de abril, e somente segunda-feira voltou para casa. Essa segunda-feira que ele voltou para casa. E eu estava orando para que Deus fizesse a sua vontade, como todos nós da família. Não queríamos que nosso pai sofresse. Mas um dos dias que o pai estava muito mal, com uma infecção generalizada, não havia mais esperança. E eu, quando chego no hospital para passar a noite com meu pai estava assim, ansioso para falar comigo. Meu filho, Daniel, temos que orar. Meu pai estava tendo, nesse momento, algumas dificuldades para falar. Mas, de repente, ele começou a falar normalmente. Vamos orar. Aí estava um enfermeiro que ele chegou, disse, um pouquinho mais para vamos orar. Aí quando começamos a orar, o meu pai, eu perguntei para o meu pai, o senhor sabe quanto tempo o senhor está aqui no hospital? Não sei. Falei claramente quantos dias que ele estava ali. O senhor sabe qual é a sua situação realmente, pai? Eu expliquei para ele que ele tinha uma infecção generalizada. E eu disse, o senhor quer descansar já? O senhor quer ir já com o senhor? Ver a mamãe, ver a Irene? Ele disse, não, agora não. Me surpreendeu porque ele sempre estava desejando já descansar. Como o senhor quer que eu faça essa oração? Ele disse, eu ainda quero voltar para casa. Eu não quero morrer aqui no hospital. Porque naquele mesmo lugar a minha mãe havia falecido. Eu disse, aí concordamos os dois. Eu disse, então vamos fazer uma oração para que essa infecção generalizada desapareça e que o senhor possa voltar para casa. Ele começou a chorar, começamos a orar. Ele realmente houve um momento de grande manifestação da presença de Deus.
A partir de então, começamos a observar que o pai foi melhorando, e Deus deu essa oportunidade do pai voltar para casa, como vocês viram aqui o vídeo. Ele é alegre porque estava chegando em casa. Mas tudo indicava, no sentido humano, que o pai iria sofrer muito se seguisse ali nessa situação, que não havia da parte da medicina esperança. Nós sabemos que Deus faz o milagre, mas também como família, como filho, eu sabia que Deus iria levar o pai. Deus concretizou o desejo do coração do nosso pai, e de uma maneira quando ninguém esperava, tranquilamente, ele parte para com o Senhor. E então o pai já está com o Senhor. Eu não gostaria que o pai seguisse sofrendo. E eu quero dizer se eu posso dizer algo mais, eu diria. Se meu pai pudesse me ouvir, tu fosse um pai maravilhoso, homem de Deus, e eu quero seguir fazendo, mesmo que já não sou tão novo, mas quero seguir fazendo a obra de Deus nesse espírito missionário, porque tu me ensinaste a andar no caminho, este caminho maravilhoso. Meu pai, até daqui a pouco. E todos nós estaremos também na mansão celestial. Obrigado. Obrigado, pastor Daniel. É impossível relatar a história da Assembleia de Deus no Brasil, especialmente Santa Catarina, sem mencionarmos quantos trabalhos foram abertos, quantas igrejas concretizadas através da vida do pastor Nirton. E nesse momento nós queremos ouvir uma palavra do pastor Sérgio Melchior, representando a nossa convenção da Assembleia de Deus, nosso estado, Sudoeste do Paraná, também toda a liderança regional. As palavras de condolências à família enlutada, nosso digno presidente da convenção, pastor Nilton dos Santos, pastora Regina, deputado Ismael, pastor Daniel, toda a família Santos, os amigos, familiares e as autoridades que se fazem aqui presente. Deixar aqui minha palavra de apoio, de carinho a esta família, em nome dos membros da nossa convenção, especialmente a nossa junta executiva, pastor Ezequiel Machado, pastor Valmir Antônio Lalana, pastor Evandro Mussini, Hebron Evandro Mussini, e os demais membros da nossa mesa diretora, que alguns estão aqui e outros não estão. Aos 17 coordenadores regionais de todas as regiões do nosso estado e do sudoeste do Paraná, e também aos coordenadores gerais e diretorias de todos os departamentos, que muito representam para a nossa convenção. Hoje nós estamos aqui pesarosos, com os corações partidos, na verdade, porque perdemos um grande herói. Pastor Nirton dos Santos deixa as marcas de um homem que lutou por esta igreja a nível de estado e sudoeste, por este ministério, durante esses longos anos, dedicou a sua vida, o seu tempo e todas as suas forças, ensinando, pregando, orientando, aconselhando e traçando os rumos para o ministério e para a convenção. Todos nós que aqui estamos, que fizemos parte desta geração, fomos inspirados no ministério, nos ensinamentos do pastor Nirton dos Santos. Santa Catarina perdeu, a nossa convenção, sudoeste do Paraná, perdemos um grande herói. Nosso Brasil perde, a nossa Assembleia de Deus perde. É um nome que ficará escrito na história da nossa igreja, do nosso ministério, e uma grande honra nós, os pastores especialmente, conhecermos e ouvirmos suas palavras e os seus conselhos. Um grande líder, um grande pai, um grande amigo,
um grande inspirador. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, venha consolar os corações de toda a família e dos amigos também. Nós sabemos que as pessoas morrem, mas nós não queremos que morram. Ao olhar para aquele gigante no púlpito da igreja em Blumenau, em todas as igrejas do estado e do sudoeste, onde representou como autoridade máxima na nossa convenção, olhando para ele e vendo aquele gigante, aquele grande líder, invencível aos olhos humanos. Mas o tempo passou, a idade chegou, agora com 89 anos, aprove o Senhor chamá-lo para estar com ele nas mansões celestiais. Não vamos mais ver o pastor Nirton, e nem vamos falar mais com ele. Eu tive a honra de há poucos dias vir no hospital, por escala feita pelo nosso presidente, pastor Niltinho. Vim no hospital visitá-lo, estava sendo cuidado pela irmã Denise naquele dia, e conversar com ele um pouquinho, e ouvir as suas últimas palavras para mim. Quando ele disse: uma pena estar aqui, não consegui te receber melhor, não consegui conversar melhor. Parece que ele queria fazer alguma coisa, como sempre fazia para a gente, o café para os seus amigos. Fiquei muito sentido ontem, quando recebemos a notícia. Adalberto me avisou, creio que uns 20 minutos depois. Cortou nosso coração, porque é uma grande perca. Perdemos um grande intercessor, um homem de oração, como falou aqui o pastor Daniel. Deus consolará os nossos corações, e nós seguiremos seus passos, seguiremos seus ensinos, seguiremos a sua inspiração, e vamos lutar até que chegue o nosso dia, é a nossa vez. Obrigado. Muito obrigado, pastor Sérgio, pela sua presença. Pastor Sérgio hoje é o atual vice-presidente da nossa convenção e presidente da Assembleia de Deus em Joinville. Nesse momento, passo a palavra a papai, que tem dado então continuidade ao legado como presidente da nossa convenção. Queridos irmãos, queridos amigos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sem dúvida, é um dia, em partes, triste, principalmente para a família, amigos, que um guerreiro se foi. E nós estamos confortados e consolados pelo querido Espírito Santo que nos consola e nos conforta, mas também nós temos o conforto e o consolo do legado que este homem deixou para gerações e gerações de obreiros e de crentes no nosso estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Sem dúvida, esse guerreiro foi um dos que mais formou obreiros no nosso estado. Quando ele foi presidente pela primeira vez da convenção, isso ainda lá pelos idos de 73 ou 4, na cidade de Criciúma, parece que tinha 27 pastores presidentes e não sei quantos, poucos outros pastores integrados. E quando ele entrega a convenção para outro pastor, já eram milhares de pastores, e dos 27, ou menos de 27, parece que ele disse 27 ou 17, ou 27, né?
hoje nós temos, desses 27 campos que tinha naquela época, hoje nós temos 302 igrejas sedes. Foi um dos maiores formadores de pastores, essa geração praticamente de 40 anos para cima, tudo passaram por ele, né? Os que não passaram, viram, né? Porque eram líderes de jovens nas igrejas, enfim. Enfim, nosso guerreiro acabou a sua carreira aqui, então ele deixa esse legado. Isso conforta o nosso coração. Foi um líder que em todo o tempo se pôde espelhar na vida desse homem. Um outro legado que ele deixa foi um legado da integridade, da lealdade, da fidelidade e de um homem de oração. Poucos conseguiam permanecer com o joelho dobrado o tanto de tempo que ele, nas vigílias, ele dobrava o joelho 8 horas, ou 9 horas, ou 10 horas, quando começava a vigília, e só se levantava às 6 ou 7 da manhã, quando terminava a vigília, que naquelas épocas a vigília era vigília, né? Vigília de oração, quem falava vigília de oração sabia que era a noite todinha, até às 6 da manhã, né? E ele foi um exemplo de oração. Papai sempre foi um exemplo de oração e um estudioso da Bíblia. Leu a Bíblia de capa a capa mais de 120 vezes e era um exímio pregador. A bem da verdade que nós, obreiros mais novos, pegamos quase tudo pronto, né? Quase tudo já pronto desses veteranos, como papai e outros, que fizeram as coisas acontecer nos tempos difíceis e de perseguição da igreja no nosso estado. Nós queremos aqui apenas dizer da nossa gratidão, do carinho que todas as igrejas onde papai passou como pastor, todos os irmãos, obreiros, a membresia, sempre mostraram muito carinho a papai, a mamãe. A igreja de Blumenau, onde ele pastorou também por alguns anos e foi o que construiu esse templo, também mostrou sempre, a igreja de Blumenau, até então, sempre tem demonstrado muito carinho para com o papai. E eu sou muito grato a toda a grande família ADBlu, pelo carinho que essa igreja tem demonstrado a papai em todo o tempo, não só quando ele era pastor na ativa, mas agora como presidente de honra desta igreja. Nós também queremos agradecer a todos os pastores do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que sempre demonstraram carinho e respeito para com o papai, mesmo agora quando era presidente de honra da nossa convenção, mas todos os pastores, quando ele ia na convenção, os pastores sempre demonstraram respeito e muito carinho. E eu quero agradecer a todo o ministério de obreiros integrados da nossa convenção, pelo carinho que demonstraram este homem. Quero também agradecer aos milhares de mensagens e centenas de mensagens no WhatsApp que eu recebi e muitos telefonemas de pastores praticamente de todo o nosso estado e Brasil, telefonando e mandando mensagem. Nem todas eu consegui ver ainda, mas agradeço ao carinho que o Brasil tinha por este homem, que também pertenceu já à diretoria geral, como um dos vice-presidentes,
do nosso Brasil, da nossa Convenção Geral e também do Conselho da Casa. Quero agradecer ao presidente da nossa Convenção Geral do Brasil, pastor Wellington Júnior, que ontem nos telefonou, mostrando o respeito e o carinho que ele tinha para com o papai, até fez referência a alguns episódios que viu de papai e estava junto, e o respeito que ele tinha, e deixou sua palavra de condolência à família e à igreja. E diversos outros presidentes de convenções que nos telefonaram e nos mandaram mensagem. Nós queremos agradecer a todas as referências, diversos pastores também de outras partes do Brasil. Depois acho que o pastor vai fazer referência a alguma coisa, mas foram centenas e milhares de mensagens que a família tem recebido, e eu quero agradecer. Quero agradecer aos pastores que conseguiram vir. Muitos telefonaram, e principalmente alguns do oeste e sudoeste queriam vir, mas estava muito chuvoso, e também por essa questão de limitação de público, então prudentemente não vieram, porque achavam que até nem ia ter cerimônia assim como está tendo, por causa de algumas limitações e protocolos de algumas prefeituras. Mas eu quero agradecer a todos os pastores que conseguiram chegar. São dezenas de pastores que estão aqui. Que Deus recompense o esforço que vocês fizeram de chegar até aqui. Quero agradecer aos membros das diretorias da nossa convenção, na pessoa do pastor Sérgio, e da Caixa, na pessoa do pastor Ezequiel, que sempre deram carinho, sempre deram respeito. O pessoal do escritório também, na pessoa do pastor Jamir e Eliel, que sempre trataram muito bem papai, demonstrando muito carinho quando ali ele chegava, e sempre ele deixou, tinha muita afinidade, muito carinho com o escritório onde ele foi ali o pastor titular 27 anos, né? Eu quero agradecer a minha esposa e meus filhos, que sempre respeitaram e sempre trataram o papai muito bem. Quero agradecer aos meus irmãos pelo amor, pelo cuidado que tiveram com o papai, principalmente nesses 2 meses ali no hospital. Eu não pude estar sempre ali, porque algumas limitações, teve momento que não podia entrar só uma visita, teve momento que não podia entrar visita, então só ficava quem acompanhava. E eles entenderam também as minhas demandas como presidente da convenção. Então, algumas noites eu passei ali, mas quero agradecer o Lediel, que ajudou também. E principalmente a Zenate e a Raquel, foram que mais ficaram ali. Nós agradecemos ao carinho dos meus irmãos, que sempre demonstraram carinho e respeito a papai e a mamãe, quando ela ainda estava com vida. Ela já se foi há uns 10 anos, mas meus irmãos, noras, genros sempre cuidaram, e netos sempre souberam cuidar de papai. E nós choramos, mas de cabeça erguida, porque não faltou amor. Creio que a família está chorosa, mas sempre demos amor e respeito a esse guerreiro, A palavra de Deus diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Deus tem cuidado de papai. Deus tem cuidado de papai nesses
quase 90 anos, Deus cuidou muito bem de papai. E ele, de vez em quando, ele pregava em algumas mensagens dizendo: incomparavelmente melhor é estar com Cristo. E o incomparável melhor chegou para papai. A vida continua para nós, filhos, netos, bisnetos. Tataraneto, tem tataraneto? Não, ainda não, né? É tanta gente que a gente até... Mas amigos, colegas, a vida continua para nós. E eu tenho a convicção que um dia estarei vendo papai. E quero dizer a todos os netos, bisnetos, a todos, se alguém está longe ainda do Evangelho de Cristo, volte enquanto é tempo, porque se quiser ver esse veterano, tem que estar no caminho que ele trilhou. E o caminho que ele trilhou foi Jesus. E é para lá que nós estamos indo também. A Bíblia diz aqui que Deus cuida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Papai não está deixando herança em dinheiro, nem de bens. Mas ele está deixando uma herança, um legado que jamais será esquecido. Esse homem, ele está deixando uma herança de um homem íntegro, leal, fiel, sincero, crente, apaixonado por Deus, apaixonado por Cristo, um homem de oração, um homem que não gostava de discussão e briga. Por isso que era conhecido o lema dele, como já foi mencionado aqui, que jamais queria ganhar alguma questão em guerra. Tinha que ter era a paz. Deixou o legado para nós seguir. E se nós chegar próximo ao que ele fez, já vamos estar por satisfeito. Então, como presidente da convenção, eu termino dizendo a todos os pastores, a todos os obreiros integrados à convenção e a toda a família assembleiana no estado de Santa Catarina, Sudoeste do Paraná e Brasil. Nossa gratidão, nosso carinho por tudo aquilo que vocês também fizeram de bem e pelo respeito que tinham para com o papai. Fica a minha gratidão e a vida vai continuar. Um pouco mais triste, sem dúvida, para nós, vamos sentir o vazio, fica esta lacuna, mas o querido Espírito Santo estará preenchendo essa lacuna nos nossos corações. Gratos por tudo, que Deus recompense o amor e o carinho de todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero também, ainda, só perdão, agradecer às autoridades públicas. O prefeito ele teve que sair porque tem uma reunião agora às 10 horas com os empresários. E quero agradecer o prefeito, quero agradecer os vereadores, quero agradecer também o doutor Esmeraldino. Eu vi ele por aí. Doutor, que Deus te abençoe, que foi o que sempre esteve ali cuidando de papai. Nossa gratidão. A família é muito grata por tudo que o senhor fez. Amém. Sem saber que vovô partiria nesse sábado, na sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre a morte. E eu falei que a morte não pode ser um gerador de medo ou um bloqueador de projetos. Ela precisa, na verdade, despertar os vivos para a realidade da brevidade da vida e nos fazer viver melhor. Essa história, esse legado, nos marca e nos ensina a caminhar nessa vida.
Nós familiares sabíamos que quando chegasse esse momento, uma música nós cantaríamos, que o vovô sempre pediu. O Jordão, eu não passarei só. E nesse momento nós vamos cantar essa canção. Ao chegar ao rio e a jornada findar e a distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigo não ter, mas um pensamento alegria me traz. O Jordão eu não passarei só. Cantemos. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. A solidariedade é a virtude da alma nobre. Nesse momento, nós desejamos agradecer a empatia de todos que compareceram, de perto e de longe, mencionando emblematicamente algumas pessoas que entraram em contato com a família. E ao mencionar esses nomes, nós queremos agradecer todos os pastores e líderes do Estado e do nosso país. Queremos agradecer uma vez mais o pastor José Wellington Júnior, pastor presidente da CGADB, pastor Jonatas Câmara, presidente do Amazonas, pastor Samuel Câmara, presidente do CADB, pastor e deputado federal Marco Feliciano, pastor Roberto José dos Santos, presidente
Ciadespel e Abreu de Lima, pastor Martim Alves, presidente da Convenção do Rio Grande do Norte, pastor Lucifrance, presidente da Convenção do Amapá, pastor Orcival Xavier, presidente da Convenção de Brasília, pastor Alaor Godoy Filho, um amigo e bem-sucedido empreendedor, pastor Sandro Godoy, Várzea da Palma, Minas Gerais, pastor José Teodoro, de Jequitinhonha, agradece pela visão missionária do pastor Nirton, que mudou a história do todo o norte de Minas Gerais. Queremos agradecer ao pastor Jander Magalhães, de Ipanema, pastor Gabi, presidente do campo de Curitiba, pastor Kemuel Sotero, vice-presidente da CPAD e também presidente da Convenção do Espírito Santo Vila Velha. Queremos, uma vez mais, agradecer ao doutor Roberto Esmeraldino pelos cuidados médicos ao pastor Nirton. Pastor Nirton, este homem que foi além fronteiras do nosso país. Então, neste momento, queremos emblematicamente mencionar alguns nomes de pastores de alguns países que serão representados pelos mesmos. Pastor Marcelo Guilherme e pastor Christian, de Portugal, pastor Jorge Humberto, Portugal, pastor Maurício, representando todo o país do Chile, pastor Ionan Boqueano, representando a Convenção da Romênia. Queremos agradecer o pastor Gustavo Ibert, que representa toda a liderança do país da Argentina, o pastor Silvino, lá de Massachusetts, que representa todos os pastores e líderes dos Estados Unidos, pastor Jorge Cuevas e o pastor Levi, representando todos os pastores e líderes do país do México, a família Penha, representando todos os líderes do país da Suécia. E também queremos agradecer àqueles que entraram em contato do país Porto Rico, Letônia, Espanha, Alemanha e também a África, na pessoa do pastor Daniel Nogueira de Matola. Que Deus abençoe a todos que compartilharam a sua solidariedade à família Santos nesse tempo de luto. Convidamos a todos a estarem em pé para nós realizarmos a oração de conclusão dessa cerimônia fúnebre, lembrando que uma ata está sendo lavrada pelas duas diretorias deste cerimonial. Após a oração, a família estará despedindo, então, do corpo. Não será possível todos passarem aqui, então ficará apenas para a família. O cortejo do funeral será seguido pelo Corpo de Bombeiros, que você pode participar ao Cemitério Jardim da Saudade, que se situa ali na BR-470. Ok. Os pastores que chegaram, que não tiveram ainda a oportunidade de ver, vocês podem, então, após a oração, despedir do corpo. É isso? Oramos. Pai, obrigado pela dádiva da presença do pastor Nirton entre nós ao longo desses anos. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinara. Obrigado por tudo que o Senhor nos educou através da vida, através das virtudes materializadas na vida do teu filho. Que os nossos corações possam, Deus, seguir em frente, dando continuidade ao exemplo, ao modelo. Oramos pela família, que o teu Espírito Santo possa consolar a todos, para a glória do teu nome, que a tua igreja continue avante,
e que a minha geração possa também erguer-se em homens viris, em líderes que fizeram o compromisso de parecer com Jesus. Que as tuas mãos, que as tuas bênçãos, que enriquece, sem acrescentar dores, esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo console, conforta os familiares e amigos e nos ajude a deixar o nosso legado e a nossa herança segundo o caráter de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Nesse momento a nossa orquestra estará entoando então as peças. Nós pedimos que os critérios de prevenção, distanciamento, que a gente tente manter, principalmente na saída, né, para a gente não fazer aglomeração de pessoas. Vamos entrar no carro e seguir então o carro do Corpo de Bombeiro. Os pastores que não tiveram oportunidade de se despedir, pode vir.